Então, dando sequência ao segundo dia da conferência, com o painel Cidades Caminháveis. As cidades caminháveis estimulam encontros, fortalecem o comércio local, promovem saúde e tornam o espaço urbano mais seguro e inclusivo. Para falar sobre isso, Letícia, do Instituto Caminhabilidade, uma organização sem fins lucrativos liderada por mulheres que, para alcançar a equidade de gênero e enfrentar a crise climática, desenvolve cidades em que as pessoas e o caminhar sejam prioridades. Com vocês, Letícia Sabino. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar nesse segundo dia aqui do evento e vir depois dessa fala, porque eu acho que muitas coisas que foram apresentadas já estão dando um passo ali para a gente pensar a caminhabilidade juntas aqui nesses próximos minutos. Enfim, mas basicamente, só para explicar o Instituto Caminhabilidade, nós somos uma organização que atua desde 2012 com a caminhabilidade, mas entendendo que o caminhar é uma ferramenta para a gente alcançar a equidade de gênero e enfrentar a crise climática. Então a gente entende que a gente tem esses dois grandes temas que todos nós aqui deveríamos estar preocupadas, se não estamos, que comecemos a ficar preocupados agora, e que as pessoas precisam agir sobre isso na sua vida, no dia a dia e no ambiente inteiro, não como uma ação individual, né, mas o que a gente pode fazer no nosso modo de vida. E a gente acredita que é justamente na transformação do ambiente urbano. Ixi, acho que minha apresentação está meio bugada. Só um minutinho. Se der para... Bom, agora sim. Vai estar inteiro. E... Bom, voltando, né? A gente acredita que esses grandes temas, para estarem no dia a dia das pessoas, a gente tem que passar pela forma que a gente vive nas cidades. E a gente trabalha, então, no desenvolvimento de cidades mais caminháveis, com o protagonismo da cidadania, né? Entendendo que as pessoas são as especialistas dos territórios onde elas vivem, do cotidiano, dos seus deslocamentos, e priorizando as pessoas que não foram consideradas no planejamento urbano que originaram as nossas cidades atuais. Então, principalmente mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas negras, indígenas e territórios marginalizados. E para isso a gente atua em muitas frentes, construindo, né, essa ponte entre sociedade civil, poder público e também poder privado. E aí vou trazer primeiro alguns dados do porquê que a gente precisa ter cidades brasileiras mais caminháveis. A todas as cidades do mundo deveriam ser mais caminháveis, mas a gente vai focar um pouco no nosso contexto do Brasil. E aí queria fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é a forma de deslocamento principal nas cidades brasileiras? Carro, dei uma chute aqui, alguém tem outro? Ônibus, a pé, duas pessoas aqui falaram a pé. 3. Estão aumentando os votos. Não sei se é porque eu estou falando, cidades caminháveis, mas acertou. Quem disse a pé, apesar de a gente não ver muito isso, esse dado não ser tão divulgado, tão difundido. Esse dado aqui é de junta várias pesquisas OD, pesquisas origem e destino do Brasil, é um dado da ANTP, que mostra que 39% dos deslocamentos diários feitos nas cidades brasileiras são feitos exclusivamente a pé. Ou seja, as pessoas começam e terminam andando. Não é que elas caminharam para pegar um outro modo e depois se deslocaram de outro modo. Esses 39% são totalmente a pé. E obviamente isso varia, né, do tamanho da cidade. A gente tem como se fosse essa porcentagem um pouco menor, quanto maior a cidade, quanto menor a cidade vai ficando os deslocamentos ativos. Né, a pé e por bicicleta ficam bem maiores, então chegam a quase metade dos deslocamentos na cidade, o que a gente sabe que não é proporcional ao investimento e à infraestrutura que a gente tem nas nossas cidades. Aqui é um dado de Vitória, não consegui de Vila Velha, está no plano de mobilidade de Vila Velha para esse dado ser coletado, então eu entendi que não existe uma pesquisa de destino ainda de Vila Velha. Mas em Vitória, por exemplo, que eu achei também um dado muito impressionante,
38% dos deslocamentos são feitos exclusivamente a pé. As pessoas caminham muito aqui em Vitória e em Vila Velha. E quem é daqui? Que está aqui na plateia? Dos dois. Daqui, assim, vocês acham que é caminhável? Depende do bairro, não. Tá, eu não vou ainda falar isso. O pouco que eu caminhei, eu também diagnosticaria ainda como não caminhava. E me impressionou ainda muito, né? Mas isso se repete em várias cidades brasileiras, que é a política pública não sendo feita, né, para a maioria das pessoas. A gente fala também, ela não está sendo feita porque a gente quer de cidade, mas mesmo se a gente olhasse para o agora, diagnosticasse as nossas cidades agora, elas não são feitas como a gente usa as nossas cidades agora. E isso também tem um reflexo para os públicos, né, que caminham mais. Então também mulheres caminham mais do que homens. Isso é um padrão no mundo, na América Latina é muito grande. E se a gente olha para as cidades do Brasil, isso também se reproduz. Então a gente traz alguns dados de cidades diferentes, só para mostrar que não é uma coisa específica de um território. Então, de São Paulo a Salvador a Curitiba, esse dado se repete, né? Mulheres caminham mais do que homens, representam mais os deslocamentos a pé. E quando a gente faz interseção, por exemplo, com renda, né, com outros dados, aumenta mais ainda. Então, nessa pesquisa de São Paulo, por exemplo, mulheres de famílias que têm ganhos mensais menores que R$ 1.200, metade dos seus deslocamentos vão ser exclusivamente a pé, e outros 30% de ônibus que começam e terminam a pé. Os nossos sistemas de mobilidade são muito maiores que isso, que são feitos efetivamente a pé. E como eu já comentei, se a gente sempre pegar a porcentagem de quem anda de transporte público, seja de ônibus, de metrô, de trem, enfim, depende da cidade, normalmente, agora não são todos, desde que a gente tem, enfim, Uber Moto, outras coisas, então isso substituiu alguns deslocamentos, mas normalmente também são feitos a pé. Então a gente entende que o caminhar ele é esse elo entre todas as formas de deslocamento que a gente tem nas nossas cidades, mas também é a forma mais democrática, mais acessível para todas as pessoas, de a gente estar no espaço público, da gente acessar a cidade e principalmente da gente acessar os direitos básicos, né? Acessar a saúde, acessar a educação e conseguir socializar e viver na cidade. E isso se reflete muito no que a gente consegue alcançar a pé. Esse conceito ficou mais familiarizado a partir da pandemia, o conceito de cidade de 15 minutos, que nada mais é também uma cidade caminhável, que você consiga alcançar as coisas caminhando. E aí, em 2021, a gente fez uma pesquisa a nível nacional para entender o que as pessoas alcançavam a 15 minutos a pé das casas delas. Aqui é o que a maior parte das pessoas alcançam, que é padaria. Não sei se vocês se identificam com isso, provavelmente todo mundo aqui deve estar a menos de 15 minutos de uma padaria, a pé. Mas isso ainda é 70% da população. Tem gente que nem a padaria tem na proximidade. E aí, na verdade, quando a gente vai para outras funções, como trabalho, escola, locais para prática esportiva, cai muito o acesso. Consegue acessar para consumir, não que elas não sejam importantes, elas são importantes, obviamente, padaria, mercado, farmácia. Eu entendi que aqui tem uma questão com farmácias. Eu entendi que todo mundo está 2 minutos na farmácia. Vitória. As cidades deveriam planejar, né, fazer seus planos de mobilidade e nesses planos deveriam priorizar os modos ativos. Então, agora a gente já fez bastante tempo dessa política, que é o tempo um pouco de... Já passou todos esses anos. Será que as cidades mudaram, né? Que a gente olha para a estrutura delas e foi realmente priorizado os deslocamentos ativos? E eu acho que eu também já fui falando um pouco, né, por as mulheres caminharem mais e a gente não ter cidades caminháveis, mas é importante a gente lembrar que a gente não ter cidades caminháveis é um reflexo das nossas cidades não serem neutras. Elas beneficiarem algumas pessoas em detrimento de outras. Uma escolha consciente ao longo do tempo disso acontecer. Então aqui algumas imagens, né? Essas duas imagens são de cidades diferentes, ali é em São Paulo e em Salvador, e fica muito evidente quem são as pessoas que, né, numa infraestrutura que não está boa para caminhar, passam por situações que são de insegurança, que são desagradáveis, que não são convidativas.
para isso acontecer. E aí a gente tem muitos estudos, né? Enfim, tem muitas pessoas estudando essa relação de gênero, urbanismo nas cidades, que falam muito sobre isso, né? Como as nossas cidades não foram construídas com a participação social e foram construídas principalmente por homens, a gente não teve diversidade de experiências consideradas, né, para o nosso planejamento urbano, principalmente de mulheres, né, crianças, idosos, pessoas com deficiência, e a gente resulta nessa cidade que é boa, muito entre aspas, só para produzir, só para gerar dinheiro, mas não para viver. E aí isso tem tudo a ver com caminhar, porque o caminhar desde essa perspectiva é como se não fosse eficiente. Para que a gente vai caminhar numa cidade? Isso não está produzindo nada. E então, quando a gente fala de caminhabilidade, a gente também está embatendo um pouco esse discurso de que a gente vive nas cidades para ter qualidade de vida, não só para estar produzindo, porque é impossível viver num ambiente só para produção. E a gente não ter cidades caminháveis, enfim, nos gera, né, um preço, aqui não é econômico, mas econômico também muito alto, que o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito, e isso é um reflexo, né, das nossas cidades extremamente rodoviaristas, e isso se reflete, obviamente, nos públicos que mais caminham e que a sua dinâmica, as suas velocidades não são respeitadas nessas cidades. Então, por exemplo, a principal causa de morte de crianças de 0 a 14 anos por sinistros de trânsito e uma grande parcela por atropelamento. E também uma grande parcela das vítimas de atropelamento no Brasil são as pessoas idosas. Então é uma cidade que não acolhe. Além disso, essas cidades também aceleram, né, o efeito estufa, o aquecimento global, porque elas são absurdamente ineficientes. A gente moldou para veículos que são muito pesados, muito poluentes, que carregam poucas pessoas e demandam uma infraestrutura muito grande. Então a gente tem algumas questões de deslocar poucas pessoas e consumir muita energia nesse modelo. E isso também faz com que tenha muitas emissões, né, tanto de CO2 como gases de efeito estufa. Então aqui só um exemplo de São Paulo, por exemplo. Se quisesse diminuir as emissões em São Paulo, precisa claramente lidar com os automóveis, porque 70% dessas emissões são só dos carros. Então precisamos falar muito sobre isso. E isso é um cenário global, né? Enfim, como esse ano também, acho que com a COP, todo mundo um pouco mais familiarizado com a questão e o debate climático. Na tecnologia, a gente não muda o modelo de cidade, então, tanto faz se o carro é convencional ou elétrico, ele ocupa todo esse mesmo espaço para levar ainda essas pessoas. E mais do que isso, a gente esquece que essa energia ainda vem de algum lugar. Então, enfim, a gente precisa repensar que isso não é uma solução e a gente realmente precisa lidar com o modelo de cidades. E, para além disso, a própria infraestrutura, né, para suportar esses veículos motorizados na cidade, são infraestruturas que são muito ruins para a gente, porque elas aquecem o ambiente, elas impermeabilizam o solo. Então, aqui é só uma imagem, um pouco de exemplo de mudança da temperatura dependendo da superfície ou do que está acontecendo. E aí o asfalto no sol, enfim, com o veículo, é a pior temperatura que a gente pode ter. E acho que todo mundo aqui, né, Vitória é muito quente também, então, enfim, percebe-se isso até mais. E o quanto a gente precisa, então, tirar espaços para colocar outras estruturas que sejam efetivamente permeáveis, que tenham vegetação, e que a partir de um modelo que não prioriza o caminhar, não é o que acontece nas cidades. E aí só é importante dizer que também, por a gente ter cidades que são muito ruins para caminhar, a gente está ampliando as nossas desigualdades, aquelas até desigualdades um pouco que eu trouxe do início, por exemplo, a desigualdade de gênero, porque quando as cidades são ruins para se deslocar, são mulheres que deixam de acessar emprego ou deixam de estudar por causa disso. E também, muito dessas razões, pela sensação de insegurança, mas porque a gente tem também uma crise muito séria de assédio nos espaços privados, mas nos espaços públicos também, que é muito importante ressaltar e que uma cidade caminhável deveria inibir esse tipo de comportamento nos espaços públicos. E só para mais uma problemática, que aí, como as nossas cidades são inacessíveis, para quem precisa estar com carrinho ou com cadeira de roda, ou uma outra. O IBGE de agora, que agora estão sendo trazidos muitos desses dados, né, à tona, a gente está tendo um pouco esse retrato das cidades brasileiras,
E é isso, quase 70% das pessoas moram em lugares que não têm rampa de acessibilidade. Se a gente não tem uma rampa, isso sem falar o problema das calçadas, né? Mas é só para ter algum número. As pessoas não vão ter autonomia nenhuma para se deslocar, enfim, mudar a sua... E sobrecarregar pessoas cuidadoras também. Então a gente precisa falar disso. E a gente chega no que a gente trabalha, que é reconhecer que as nossas cidades são muito ruins para caminhar, tiveram uma razão para serem tão ruins para caminhar atualmente. Apesar disso, a maior parte das pessoas caminham. Então a gente fala, o nosso presente já é muito caminhante. Então a gente precisa gerar esse futuro caminhável, que acolha esses deslocamentos a pé, e mais que isso, que convidem a novos deslocamentos a pé e as pessoas estarem no espaço público. Então, a caminhabilidade, não sei quem aqui já estava familiarizada com esse termo, porque toda vez que a gente fala que chama Instituto Caminhabilidade, é quase um trava-línguas, as pessoas ficam no caminho, ok? Do que se trata, e foi um pouco a nossa ideia, né, para já trazer essa provocação no nome. Mas a caminhabilidade é uma medida para avaliar o quão bom as ruas da cidade e os bairros são para as pessoas se deslocarem a pé e ficarem nos espaços públicos, entendendo esses três pilares, que seja seguro, que seja confortável e que seja agradável para se deslocar a pé. E, de uma forma mais simples, a gente gosta de falar que a caminhabilidade é quando as pessoas e o caminhar são prioridade absoluta. Então, se você sair numa rua e se sentir, andando, né? E se sentir uma prioridade absoluta, é uma rua muito caminhável. Mas eu não sei se vocês conhecem alguma rua assim. Conseguiram pensar em alguma rua que seria aqui, né? Lembra do Domingo? Camburino do Domingo. Camburino do Domingo. Já é um... Fechado pra cá. Sem carro. Uma rua que não passa carro, pelo menos temporariamente. E aí, quando a nossa resposta é não, que parece que é quase sempre, a gente precisa atuar para mudar, né, a caminhabilidade desse espaço, mas entendendo que a caminhabilidade, eu perguntei agora de ruas, né, ela ocorre nas três escalas. A gente tem que fazer ruas que são confortáveis e boas para caminhar, com conforto térmico, com relação com os lotes, com pessoas diversas andando nessas ruas. A gente também precisa ter bairros que são densos, diversos, né, que tenham múltiplas funções, que tenham espaços verdes, para a gente também ter cidades que os bairros sejam conectados, que a gente não tenha vias expressas que separem os bairros, para a gente conseguir ter essa caminhabilidade numa integridade na cidade. E aí, esse termo, caminhabilidade, como algumas pessoas falaram, conhecem, outras não, nunca tinham ouvido, ele foi a primeira vez cunhado no Canadá, pelo Chris Bradshaw, que era um político e ambientalista no Canadá, que resolveu criar uma métrica, e escrever um artigo sobre isso, de como trazer a cidadania à população para avaliar a caminhabilidade, em inglês, walkability, do seu bairro, observando esses 10 pontos que tinham ou não, né, nesse bairro. E eu gosto muito porque o termo, obviamente, ele já foi evoluindo no tempo, ele virou mais técnico, mas eu gosto muito que é um termo que não nasceu de técnicos, não nasceu de uma escola de engenharia, enfim, os termos de trânsito vem um pouco desse caminho, ele veio para trazer cidadania, para construir junto. E nesses 10 primeiros pontos que as pessoas tinham que olhar, eu acho muito interessante, né, e a gente continua muito. Essa questão da idade em que as crianças começam a andar sozinhas no bairro, se você avalia se um lugar é caminhável ou não por ter crianças andando sozinhas, né, naquele território. Como as mulheres avaliam a segurança para andar, também é outro atributo muito importante. E ter áreas verdes. E eu acho super importante também que o último tema que é calçadas. Porque quando a gente fala de caminhar, principalmente às vezes com a gestão pública, eles acham que é só reformar a calçada. Já tem essa infraestrutura lá que está meio ruim, bora botar um dinheiro e reformar a calçada. Mas a gente continuar tendo as nossas cidades como a gente tem, com velocidades altas, com lotes que não são interessantes, sem infraestrutura verde, não vai gerar nenhuma caminhabilidade ter boas calçadas. Então, não que ele seja realmente o último item, mas é só para entender que a caminhabilidade é mais complexa do que isso. E aí, isso só um pouco um exemplo, né, para a gente tirar esse olhar da calçada. Esses dois lugares têm a calçada mínima e com pavimento adequado, segundo está nossos manuais. E aí, um pouco, onde vocês acham que é mais caminhável nesses dois?
Só você que mudou para cá. Mas por quê? Tem comércio. Tem todo, cobertura. Tem todo, tem sombra. Não está do lado do Uma Express, aqui esse que está mostrando aí os dois lados da via. Tem mais gente. E tem mais gente. Muito bom, que é um reflexo um pouco também da qualidade do espaço. Eu acho que é um pouco esse lugar para não fazer falar sobre caminhabilidade olhando só para o piso, para a gente conseguir ter esse olhar 360 quando a gente pensa em caminhabilidade. E como a gente pensa em caminhabilidade, caminhar é principalmente feito por pessoas que cuidam. É muito importante trazer esse conceito também da cidade cuidadora, né? Para a gente pensar que a gente está fazendo caminhabilidade também, para a gente ter uma cidade que é fácil de cuidar, é fácil de ser cuidada, a gente se sente cuidada. E eu gosto muito de trazer esse conceito da cidade cuidadora que fala que a gente tem 4 esferas do cuidado para a gente ter uma cidade cuidadora. A primeira é que a cidade em si, a gente se sinta cuidada pela cidade, recebida pela cidade, acolhida por essa cidade. Então, que ela é segura, né? Ela tem ar limpo, ela é confortável de estar. Então, a cidade em si te cuida e não te joga a situações de insegurança e de perigo. No segundo lugar, que a cidade permita que quem cuide tenha qualidade nesse cuidado. Então, como que é a mobilidade do cuidado? Né? É acessível caminhar com um carrinho? É fácil se eu estou com um neném cuidando de alguém, onde eu vou parar nesse caminho? Amamentar, enfim, essa cidade me permite cuidar de outras pessoas? Em terceiro lugar, autocuidado. Então, conseguir cuidar também de mim mesma, ter oportunidades de lazer, oportunidades de espaços culturais, conseguir ter atividades de autocuidado. E, por fim, a autonomia das pessoas que são cuidadas, porque daí a gente tira a sobrecarga de pessoas que cuidam e dá autonomia para crianças, para pessoas com deficiência viverem, né, com qualidade nessa cidade. E para isso a gente precisa muito atuar nas nossas ruas, porque as nossas ruas são o principal espaço público que a gente tem na cidade, né, representam normalmente 80% dos espaços públicos que a gente tem na cidade, e principalmente a gente precisa entender que ruas são espaços públicos. O exemplo da Paulista Aberta, lá em São Paulo, porque foi um projeto que a gente que mobilizou e fez acontecer lá em São Paulo, que foi, ainda que não mudou a infraestrutura, uma vez na semana, por algumas horas, muitas pessoas, porque agora fez 10 anos esse programa, estão entendendo a rua como espaço público. Começam a inverter essa lógica de olhar para aquele espaço e falar por que durante a semana também não podemos, né, reivindicar e inverter essas prioridades. Tem muitas cidades que tem. Sim. Então, tem muitas cidades que fazem, é um ótimo programa, mas um reflexo de como a gente fez festa nas avenidas, porque daí a gente precisa, pelo menos uma vez na semana, tirar esses carros. Idealmente, a gente teria desenhado ruas melhores e poderia deixar assim, elas de um jeito mais equilibrado. Mas só um pouco isso, ainda que seja de forma temporária, as pessoas, isso que eu acho que é o mais interessante, de forma muito rápida se apropriam do espaço e sabem como usar aquele espaço, né? Não precisa de muito mais, de criar muitas alternativas para as pessoas reivindicarem os espaços para usarem. E aí, por isso eu gosto muito do exemplo da Paulista Aberta, porque a gente não pode fazer nada de infraestrutura lá, porque vai passar os veículos no outro dia mesmo, não tem nem nenhum mobiliário móvel, nem nada. E mesmo assim, tem shows que as pessoas sentam na rua, as pessoas penduram rede nas árvores que existem na avenida, sentam para ler história. Tem grupos de psicólogos que vão lá ouvir as pessoas no meio da avenida. Então, assim, abre, né, vira um campo para diversas atividades de convivência, de encontro, onde antes passam carros. Então, quanto a gente está perdendo de oportunidade de convivência por não ter essas cidades que convidam o encontro. Aqui eu acho massa, penduraram a rede nas árvores mesmo, começaram a jogar vôlei lá na avenida. E aí aqui outro exemplo também, só de São Paulo, que a gente fez a análise, né, de caminhabilidade e que é uma rua muito pequena, também próxima ali à Avenida Paulista, que teve daí realmente esse seu redesenho. Era uma rua com uma calçada e tinha estacionamento dos dois lados da via e era 2 sentidos, muito convencional assim, e aí virou metade da rua, né, um grande calçadão, uma praça. E isso ampliou muito a caminhabilidade. E a gente faz essas análises pelo nosso índice de caminhabilidade, com perspectiva de raça e gênero,
que eu também quis trazer, não para vocês lerem aqui na minúcia, nem explicar, porque eu acho que isso, enfim, é muito detalhe, mas só para mostrar que a gente olha, obviamente, porque a gente chama meio poder caminhar, né, que é o espaço para caminhar, as condições do piso, atravessar, mas ele é só um dos itens e a gente olha muito mais coisas, né, que é, por exemplo, transparência das fachadas, se tem uma relação das fachadas com a rua, a gente pode ver esse serviço o tempo todo, se tem representatividade de mulheres, de outras pessoas nos espaços públicos, seja no nome das ruas, nos monumentos, enfim, em outras coisas, o cuidado com as construções, se tem pessoas diversas, então essa visão ampla. E aí eu quis trazer um pouco alguns casos de como a caminhabilidade está sendo promovida no Brasil, porque eu trouxe só os dados que nos preocupam, mas eu trazer que tem muita coisa boa também acontecendo e eu acho que a gente está virando esse jogo. E a gente aprendeu isso, que estava virando esse jogo, porque a gente criou um prêmio, que é o Prêmio Cidade Caminhável, desde 2021, que as cidades podem inscrever os seus melhores projetos de caminhabilidade para serem reconhecidos. E com isso a gente conseguiu começar a conhecer o que estava acontecendo nas cidades brasileiras, porque a ideia do prêmio é justamente mapear e reconhecer esses projetos feitos pela gestão pública, para a gestão pública também se sentir reconhecida quando faz esse tipo de projeto nas suas cidades. Tem até um relatório também, enfim, convido para quem quiser depois ler na minúcia, no detalhe, baixar ele, que a gente considerou 10 anos, né, de projetos, de 2012 a 2022, que é 10 anos depois daquela Política Nacional de Mobilidade Urbana que eu comentei, que a gente queria justamente entender que efeitos ela estava surtindo de real nas cidades. Mas, opa! Oi aí, não sei se eu estou na frente. Oi? Senão eu passo depois. Mas, por exemplo, por esses projetos a gente aprendeu assim, o que mais se faz quando faz um projeto de caminhabilidade no Brasil. E esse dado é muito importante. Então, principalmente, quase 70% dos projetos entenderam que para produzir caminhabilidade eles precisam fazer redistribuição viária, que é tirar espaço dos carros e dar esse espaço para as pessoas. Não dá para fazer caminhabilidade sem enfrentar isso nas cidades. Então, trazendo alguns exemplos, um dos projetos que ganhou até primeiro lugar esse ano, de cidades médias, foi a reurbanização do Contorno, em Natal, uma avenida em Natal, que tinha 4 pistas de automóvel e virou só 2, e metade dessa avenida virou um grande parque linear atualmente, né, que tem ciclovia, que tem espaço para calçada, e que foi feita porque justamente aqui é o Rio Potengi, então tinha uma paisagem natural que também estava sendo ignorada, que ninguém conseguia parar para observar, porque não tinha espaço para isso. E aí virou um dos principais pontos das pessoas irem ver o pôr do sol, que acontece em feirinhas. Então, como a caminhabilidade, né, anda junto com várias outras questões, que é até econômica, de valorização da paisagem, de integração com a natureza. Outro projeto que ganhou esse ano, mais para cidades pequenas, foi um projeto de urbanismo tático em uma escola em Alicuns, em Goiás, então, de uma cidade bem menor, e que foi construído por uma aluna no curso de arquitetura, foi o TCC dela, mas ela conseguiu ir procurar os vereadores da cidade e implementar o projeto de TCC. E aí é muito incrível ver isso, né, também na prática, de uma pessoa que estava ali estudando, conseguir fazer essa transformação, que como o urbanismo tático, enfim, ele tem uma proposta como, né, sem obra, mais simples, mas que tem uma proposta de trazer as pessoas para construir junto. Então ela tem um valor em as pessoas se sentirem participantes daquele processo e de levantar dados sobre isso. E aí é uma política agora que está se ampliando para outras escolas na cidade, porque o prefeito adorou. Enfim, várias pessoas adoraram na cidade e isso vai ter um impacto maior. Também, a partir do prêmio, a gente entendeu que muitos projetos de caminhabilidade são realizados através de parques. E esse foi incrível, né? Que é isso, de entender que a gestão pública não está fazendo só a reforma de calçada. Que é promover caminhabilidade, já está qualificando o espaço como espaço de convivência e de lazer, principalmente parques lineares, porque eles são eixos, né, de deslocamento. E aí, alguns exemplos também, tem os microparques urbanos de Fortaleza, que é um projeto que pega áreas que estavam abandonadas ou degradadas, principalmente próximo de escolas, e transforma em pequenos parques naturalizados. E aí, apesar dele ser um microparque, né, tipo, realmente ocupar um pedacinho ali de uma quadra, ele é uma política que já
expandiu para 14 microparques em 11 bairros, então você consegue, com uma política que parece micro, até no nome, expandir ela, né, multiplicar e chegar em mais pessoas e melhorar esse deslocamento, essa caminhabilidade das crianças, das pessoas cuidadoras também que vão para esses espaços. Outro exemplo no Recife, acho que você já deve estar familiarizado, que é a Rua das Crianças, no bairro de Jordão, que também foi um projeto que foi em segundo lugar, mas que a gente deu também um reconhecimento de cidade do cuidado, que a gente chama, né, quando promove o cuidado também no projeto. E foi uma transformação radical, assim, de criar os caminhos e criar essa rua nesse espaço, mas aí começar a entender que quando a gente urbaniza um lugar, não precisa urbanizar no modelo convencional, com asfalto, com uma divisão desigual do espaço, que dá para urbanizar criando praças de convivência, ruas que são acalmadas, que são de velocidade mais baixa, que são prioridade do deslocamento a pé. Isso aqui está bem cheio porque era a inauguração, mas não é assim todos os dias. E aí um pouco, né, de como ficou esse espaço. Eu gosto muito dessa foto porque tem uma mãe escorregando. Porque os espaços também são para todas as pessoas brincarem, né, não só para as crianças. Como é importante a gente fazer essa cidade que é brincante para todas as idades. Outro projeto de parque que acho que é bem inspirador é o Parque Linear Raquel de Queiroz, em Fortaleza. Eu não sei quem já teve a oportunidade de visitar. Ele vai ser um parque linear, porque ele vai conectar diversas áreas verdes, mas ele começou também por uma área que estava abandonada e que já era, enfim, de uma área que tem água, né? E criaram esses wetlands urbanos, que é uma forma de você purificar aquele ambiente, mas quando tem as chuvas, conseguir ser áreas que são alagadas, assim, que acolhem ali a água. Então, já pensando também, né, em soluções baseadas na natureza, integrados com o deslocamento ativo. E o que estava ali na foto no primeiro, que é um projeto de Caruaru, em Pernambuco, também uma cidade média, que é esse parque linear, que chama Via Parque, que era uma antiga linha férrea, que não estava mais sendo usada, que cortava a cidade, estava degradando a cidade, inclusive, porque tinha uma linha férrea abandonada, todo mundo sabe o que essa infraestrutura, enfim, gera ali. E eles conseguiram transformar isso num parque de 8 quilômetros, que conecta 16 bairros, que para muitos bairros chegou a infraestrutura de caminhar e de pedalar antes do que o asfalto. Eu acho que isso é muito simbólico também. Não tinha asfalto para passar o veículo motorizado, mas já tem como você pedalar. A caminhabilidade também não é só com projetos, né? Fortaleza também tem o único plano municipal de caminhabilidade do Brasil. Sempre faço essa provocação para cidades fazerem seus planos municipais de caminhabilidade também, a gente começar a ter. E o que eu acho que é muito importante nesse plano de caminhabilidade é que, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, mas ele sai também desse pensamento tradicional que plano de caminhabilidade, pensar que caminhabilidade era cartilha de calçada. E ele tem diretrizes para iluminação pública, para fazer iluminação na escala pedestre, também para ter representatividade, para ter orientação para quem se desloca a pé, e conseguir, enfim, entender essa caminhabilidade de forma integral. E aí, só mais um último plano, que é o plano de bairro do Novo Horizonte, em Jundiaí, para dizer que dá para fazer planos que são em escalas também um pouco menores. A gente faz planos para o município inteiro, mas dá para fazer planos de bairro. E, inclusive, é um instrumento incrível para pensar a caminhabilidade. E Jundiaí fez esse plano. O primeiro plano de bairro era para ter foco nas crianças. Primeiro não, ele tem foco nas crianças. Mas quando nós perceberam que para focar nas crianças tinha que trabalhar a caminhabilidade, ele tem um eixo estruturante que é criar uma rota de infância que tem que ser absolutamente caminhável. Então foi um jeito também de perceber que se você quer fazer um bairro, uma cidade amiga da infância, ela tem que ser muito caminhável e acolher essas crianças caminhando. Então surgiu que seria um percurso da infância que tem bancos do caminho, urbanismo tático, arborização, hortas, enfim, muitas intervenções. Eu vou finalizar aqui, porque eu tinha muita coisa ainda para compartilhar com vocês, mas espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer projetos de caminhabilidade e produzir cidades que sejam melhores para a gente caminhar. Obrigada.